Uma excelente tarde para todos vocês, professores, estudantes, gestores da nossa rede pública estadual paulista. É um prazer receber vocês aqui para mais um programa Mão na Massa no CIEBP. Eu sou o gestor do Centro de Inovação aqui, Zuleika de Barros Alexandre, no Fênix Marques, e tenho o prazer enorme de receber hoje a Camila Morim, do Instituto Conhecimento para Todos, nesse momento que nós temos uma parceria com a Fundação Telefônica para trazer para vocês atividades, aulas e experiências diversas e diversificadas para que vocês aproveitem, trabalhando nessa vez sobre as narrativas, com narro, logo existo. Mas antes de passar a palavra para a Camila, que já está aguardando aqui para entrar com a gente, eu queria falar um pouquinho de algumas novidades importantes para nós. Primeiro, que nós temos uma inauguração que aconteceu na semana passada, incrível, a carreta CIEB Presente. Então, em breve, nós teremos carretas que vão levar a experiência do Centro de Inovação para todo o Estado, nos eixos de programação, prototipagem, cultura digital, cultura maker, tudo isso cada vez mais perto de vocês. Então, em breve, perto aí da sua escola, da sua diretoria de ensino, nós teremos essa carreta. E, além do mais, nós temos 2 centros de inovação já funcionando para vocês visitarem. Tanto o centro aqui em São Paulo, na Zona Oeste, na Escola Zuleika de Barros, quanto o centro em Sorocaba, que fica na Escola Francisco Eufrásio. Então, corre que ainda dá tempo de fazer o seu agendamento para esse ano. Não perca a oportunidade de vivenciar a tecnologia, a inovação e o empreendedorismo na sua sala de aula, na sua escola. Tenho certeza que vocês vão adorar essa experiência. E agora, sem mais delongas, eu vou chamar aqui a Camila para começar com a gente. Então, obrigado, Camila, pela tua participação. Seja muito bem-vinda. Ei, Alexandre. Ei para todo mundo. A gente fala ei, tá, gente? Que eu sou capixaba, então aqui a gente fala ei, não é oi. Boa tarde, né? Como o Alexandre falou, meu nome é Camila Morim, né? Eu sou formada em serviço social, mas me debandei aí para a área da educação. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre as narrativas. Quem não gosta de contar histórias, né? Os causos famosos, né? Então, assim, as narrativas, hoje a gente vai falar sobre o narro, logo existo. Então, o que são as narrativas, né? Pode colocar na tela, por favor, o slide, obrigada. Né? A gente vai falar sobre o narro, logo existo. Então, assim, as narrativas, elas existem desde sempre, né? São realmente a contação de história. E aí, vou falar para vocês um pouco, vou fazer uma narrativa da minha vida, tá? Para a gente começar a bater o papo aqui. Então, como eu disse, meu nome é Camila, né? Eu tenho 40 anos, tenho um filho de 5 anos, sou do interior do Espírito Santo, né? De uma cidade chamada Iuna, então, que é uma cidade produtora de café, amo café, né? Adoro sentir o cheirinho do café, aquela coisa, né, da memória afetiva, né? E aí eu mudei para a capital para eu fazer faculdade e por aqui fiquei e nunca mais voltei, né, para o interior. E na faculdade eu tive, no próprio serviço social, eu já comecei a trabalhar em projetos de educação. E acredito que assim, a gente só consegue mesmo transformar o mundo e melhorar essa sociedade que a gente vive através da educação, né? Acho que é o meio mais potente que a gente tem para isso, né? Então, assim, compartilhar com vocês um pouquinho disso. Voltando para... Então, assim, e aí o que eu queria falar para vocês, né? As narrativas, elas sempre existiram, são histórias que a gente conta, e aí tem diferentes formas de narrativas, que a gente vai falar aqui um pouco também, mas o que é bacana? Cada narrativa, ela pode ser a mesma, mas eu posso fazer uma narrativa para você hoje, por exemplo, falando da minha vida, amanhã não vai ser a mesma coisa, né? Então, assim, depende também, né, do nosso estado de espírito, do que a gente quer contar, né? Qual é o meu cenário, meus personagens, o que eu vou explorar nessa narrativa, né? Então, pode ir pelo slide que a gente vai falar um pouquinho, né? A gente tem aí, desde a época da pré-história, né? São as primeiras narrativas escritas e textuais que a gente tem em representação, né? Então, se puder botar o slide na tela, a gente tem uma ilustração, né? Quando a gente estuda história, né? Que a gente estuda esse período da pré-história,
como que os homens da caverna se comunicavam, né? Então eles usavam as tintas, usavam alguns instrumentos, né, para deixar mensagens, né, nas cavernas e nas paredes. E aí a gente foi evoluindo, né? Chegou na escrita, então a gente tem as narrativas textuais, que são as que a gente escreve, a gente tem as narrativas, né, por meio de fotografias, né? A gente tem as narrativas digitais com a chegada da tecnologia. Então hoje muito se usa das narrativas digitais, né? Quem não gosta aí de publicar vídeos no TikTok, né, no Instagram, é um boom, né? Os vídeos curtos que você conta uma coisa bem rapidinho. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Pode passar para o próximo. Então, vamos fazer um exercício aqui, né? Falar um pouquinho sobre os olhares, né? Quando eu vou fazer uma narrativa, eu tenho que pensar o que eu vou narrar, qual é o contexto da minha narrativa. Então, a gente trouxe aqui uma imagem para a gente mostrar que cada pessoa também tem uma leitura de mundo diferente, né? Quem falava muito sobre a leitura de mundo, né? A gente tem aí muitos textos interessantes, foi Paulo Freire. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, né? E a gente tem outros escritores também da leitura de mundo. Então, assim, o que eu vejo e o que me chama a atenção e o que eu vou contar sobre a imagem que eu estou vendo, né? Então, a gente tem essa imagem e aí eu vou pedir para vocês observarem um pouquinho a imagem. Quem quiser escrever no chat, né, pode falar o que vocês sentem, o que vocês observam nessa imagem, o que essa imagem narra, né, para vocês, o que ela demonstra. Então, para a gente fazer também as narrativas, é um exercício, né, de observação, de escuta, né? Eu falo assim, eu tenho muitas histórias para contar, muitas narrativas da época que eu ficava muito com a minha avó, né? Eu dormia com a minha avó, então no cantinho da cama dela, e eram momentos que ela contava muita coisa da minha história que eu não sabia, né? Então, ela me trouxe muitas memórias, né? Então, assim, eu escutei e hoje eu sei coisas e posso contar, né? Então, a narrativa, ela também é isso, um processo de escuta, tá? Então, não sei aí se alguém quer escrever no chat sobre o que essa imagem representa para vocês, o que parece, né? Esse senhor aí, se alguém quiser escrever alguma coisa, né? O que a gente observa nessa imagem que chama a atenção, o que ela está dizendo para a gente, né? Não sei se alguém está escrevendo, se quiserem falar se tem coisas escritas ou não, né? Então, assim, a gente pode ir seguindo, né? Então, vamos passando, né? Eu posso ter visões diferentes, né? Por exemplo, pode ser um senhor João, né? Que ele está me dizendo que é uma pessoa que passou fome no sertão, que tem uma vida sofrida, né? Por quê? Porque eu estou observando a terra seca, tem várias coisas até que a gente nem colocou aqui, né? Mas a pele, né? Judiada do sol, ele está aí com um chapéu, então me demonstra que ele está em algum lugar do sertão, que ele pode, de repente, uma terra seca que não é produtiva, né? Ou posso ter outra história, que é uma pessoa, né, que ele está também no sertão, mas que ele acredita, né, numa mudança, e aí, para quem observou, né, se puder até voltar lá na imagem, lá em cima da casa, né, na soleira da casa, tem um cartaz político, né? Então, será que essa pessoa ela está com esse cartaz ali porque ela acredita numa mudança política, né, numa mudança social? Ela tem essa expectativa, né? Então, assim, quando a gente olha para uma imagem, né, ela tem várias coisas para dizer para a gente. E cada pessoa que olhar, vai olhar de uma forma diferente. Eu não vou ter a mesma visão que você, né? Você pode observar coisas que eu não estou observando, né? Para mim, me chama muita atenção essa cara sofrida, né? Parece que é uma pessoa muito sofrida. Então, assim, essa observação também das imagens nos ajudam a desenvolver as narrativas, né? Então, pode passar para o próximo.
E aí é legal, né, gente? Eu até lembrei aqui de um livro, tem um livro que chama Zoom. Eu não sei se o ilustrador, ele é um livro ilustrado, né? Que o ilustrador, ele é de algum país da Europa. Depois a gente pode até olhar e mandar no chat direitinho. Mas não sei se vocês já assistiram. Alguém pegou o livro dele, que é de várias ilustrações, e aí vai fazendo as imagens. Então ela começa com uma imagem de uma crista de galinha. E aí vai abrindo, 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 até que de repente chega num anúncio de ônibus, que está dentro de uma outra coisa. Então, assim, esses olhares diferentes, né? O meu olhar de uma janela não é o mesmo olhar, né, que eu vou ter amanhã na mesma janela, por exemplo. Eu vou ver coisas diferentes, né? E aí, isso que a gente usa para as narrativas também, né? Pode passar para o próximo. Estou vendo aqui, né? Então, tá tão pequenininho, deixa eu tentar aumentar aqui. Aí. Então, o que a gente conversou até agora, né? Que vocês perceberam que essa imagem, né, uma mesma imagem pode trazer histórias diferentes, né? Ela pode contar histórias diferentes. E aí, trazendo para esse contexto que a gente viveu, né, que a gente está vivendo de pandemia, então, de repente, essa pessoa, né, ela está sabendo o que está acontecendo no mundo, o que eu percebo disso, né? Ela tem uma televisão, ela tem acesso aos meios de comunicação, ela ficou sabendo de vacina, então a gente pode pensar em diferentes contextos também, né? Agora, o mais importante, né, que a gente já até falou um pouco, pode deixar no slide, as pessoas, né, elas aprendem a ler o mundo antes de aprender a ler mesmo as palavras, né, antes de serem alfabetizadas. Então, compreender o mundo à nossa volta, ele possibilita não apenas escolher narrativas, né, que devem ser contadas, mas também o que a gente vai escrever e como que a gente vai colocar o nosso texto no mundo. Eu lembro de um acontecimento, né? Acho que muitos de vocês já devem, ainda mais vocês jovens, né? Eu sou cringe, eu sou da época mais antiga, tenho 40 anos, mas vocês são muito modernos, né? Hoje vocês têm acesso a muita coisa. Então eu tenho 40 anos, meu sobrinho tinha 2 anos, 3 na época, isso há 10 anos atrás. E aí eu nunca esqueço, ele não falava ainda, ele tinha 2 anos, isso mesmo, ele estava começando a falar, e a gente passou de carro em frente a uma lanchonete, que tem o M, né, de comercial. Aquela letra M amarelinha, que aposto que todo mundo conhece, sabe o que é. E aí, quando ele viu, ele ficou desesperado, falando, é o Mac, é o Mac, é o Mac, quero ir no Mac. Então, é isso que a gente também traz, né, da leitura de imagem. Antes das pessoas lerem, né, texto, algumas pessoas que não leem, né, por ser analfabetas ou as crianças, elas reconhecem a imagem, né? Então, a gente também se perceber a partir das imagens, das figuras, né? O que elas contam para a gente. Pode passar. Vamos avançando. E aí, agora, vou perguntar. Você é uma pessoa curiosa e observa os detalhes? Eu sou super curiosa, gente. Onde eu chego, eu já começo a reparar tudo. Né? Gosto de reparar as pessoas, gosto de reparar os ambientes, as casas das pessoas, porque isso conta pra gente um pouco de quem, né, quem que a gente está vendo, né? Se eu chego na casa de uma pessoa, aí a casa é toda bagunçada, né? Você sabe que a pessoa pode ser mais desorganizada, se é uma casa toda arrumadinha, você sabe que a pessoa já é detalhista, organizada. Então, assim, na rua, quando a gente está andando, será que a gente faz sempre o mesmo caminho e a gente observa as coisas diferentes, né? A minha rua tem várias mangueiras, 5 mangueiras. E todos os dias que eu passo, que eu desço, eu já observo, nossa, tá cheio de manga, as mangas estão amarelinhas. Então, eu tenho essa mania, eu sou curiosa, eu gosto de perguntar, gosto de observar, gosto de ver as coisas. E você, né? Você que está ouvindo, já pensou um pouco sobre isso? Como que é, assim, você sai correndo, né? O dia a dia nosso, às vezes, é tão corrido, a gente não tem tempo muito para observar, mas vamos fazer um exercício, né? Pode voltar lá para a gente ler qual vai ser o exercício que a gente vai fazer, o desafio, né?
Eu vou mostrar para vocês agora algumas fotos históricas, né, que elas foram publicadas em jornais e revistas, né, além das narrativas digitais, né, antes delas existirem, como a gente comentou, a gente tem essas narrativas textuais, né, fotográficas. Então, vamos trabalhar um pouquinho com essas fotos que existem antes das narrativas digitais. E aí vocês vão escrever no chat o que que vocês estão vendo. Topam? Podemos começar? Então vamos lá. Primeira figura, põe na tela para a gente ver. Então vamos observar. Vou dar aí um minutinho para vocês observarem, né? Observem essa foto, né? O que que ela conta para vocês, né? O que que vocês estão vendo nessa foto? Né? Podem observar com calma, né? Se alguém quiser escrever no chat, senão a gente vai falando junto, né? Se tiver alguma coisa do chat, alguém quiser falar, né, para mim se tem coisas escritas, senão a gente vai seguindo. Ei, Camila. Ei, Então, Alexandre. a gente já está aqui direto fazendo esse acompanhamento, vendo aqui, né, o pessoal. Então, aqui a gente tem uma interação, né, da Cleide, que fala que isso parece ser alguém contando uma história, dando uma aula, contando um conto, né? A gente também tem aqui da Rosana, falando que lembra muito, assim, reuniões de família, quando uma pessoa mais velha ficava recebendo e contando histórias para os mais jovens. Então, o pessoal está interagindo aqui, trazendo essas informações. Ah, legal, Alexandre. Eu acho que é bem isso, viu? Assim, é a mesma foto com leituras diferentes, né? Então, o que que é essa foto, né? A gente está vendo, só que a foto até apareceu com legenda, né? Então, a gente deu um pouquinho de spoiler. É uma foto de 1978, né? Então, isso a gente consegue observar pelo tipo de roupa das pessoas, né? Quem estudou essas épocas, aí você pode ver lá o tipo de roupa, né, a calça jeans, a manga da camisa, o vestido, né? Então, pode passar que a gente vai ver o que que é, né? É a Amina Dockson, né? Isso foi um encontro, né, na África, pode passar, com crianças, então, ó, 6 crianças, visitando o Museu Nacional de Arte Africana, ouvindo a Mina Dickerson, que era diretora do programa no museu. Então, uma foto de 1978, né? E aí, ela contando a história, né? Vocês realmente falaram, parece que ela estava contando alguma coisa, ela está contando a história. Vamos para o próximo? Vamos lá, gente. Vamos participar aí, ó. Então, ó, vocês percebem, né, quando a gente observa uma imagem, né, que a gente está vendo essa imagem, a gente tem uma tendência de descrever a história que ela conta a partir do que a gente conhece, né? Se eu não conheço daquela época, né, eu vou trazer a minha leitura, né, para aquela fotografia. Então, uma imagem, porém, ela é o retrato de pessoas, né, que têm histórias e que estão vivendo em um determinado lugar, em um determinado dia, mês e ano. Então, todos esses elementos interferem na história que está sendo contada. Um exercício bacana também é a gente pegar fotografias, né? Hoje a gente tem muita foto por conta de celular, né? A gente tem muito acesso, facilidade. Mas os pais de vocês, por exemplo, acredito que não tenham tantas fotos, e as fotos são impressas. Então, é um exercício legal de você pegar e olhar aquela fotografia. Então, o que que é isso, né? O que que é essa foto? E aí você pedir para a pessoa te contar a história daquela fotografia. Como que foi que isso aconteceu? Em que dia? O que que você estava vivendo, né? Trazer um pouco disso. E aí depois você também pode usar essa história contada para você fazer a sua própria narrativa, né? Vamos mais uma? Acho que tem mais uma aí, né? Ó. E aqui a gente fala um pouquinho do desenvolvimento das tecnologias, né? Isso que eu estava até falando. A gente tem hoje mais acesso, né? Facilidade de capturar imagens, momentos, né? E além disso, as imagens que antes eram estáticas,
elas começaram a ganhar movimento e se transformaram em filme, né? A seguir, a gente vai mostrar para vocês uma fotografia do primeiro filme realizado no mundo, né? Não sei se vocês já viram sobre esse primeiro filme, o primeiro filme feito no mundo, né, que é o dos irmãos Lumière, né? Então, a gente tem aí, né, que ele é a história do trem, tem a fotografia dele, então a gente até percebe, né, como é de uma época bem antiga. Volta ao próximo slide, só para a gente olhar a data dele direitinho, é 1896, tá aqui, né? 1896, 95. Então, a chegada do trem na estação, o filme, depois quem quiser pesquisar, pode até pesquisar, porque é interessante, até da gente perceber qualidade de imagem. Então, assim, o que eu estou vendo aqui nessa foto, né? O primeiro filme, então, se a gente pensar assim, quem viveu nessa época, né? Que transformação incrível que essa pessoa pôde observar, pôde vivenciar. Antes dos jornais impressos, com fotografias preto e branco, ela passa a assistir um filme, né? Que tem movimento, conta uma história. E hoje a gente tem tanta facilidade, a gente tem tantos filmes, desenhos, né? Tanta coisa, e nós mesmos podemos produzir nossos filmes de 15 segundos, 30 segundos, né? E publicar na rede social e ter audiência, né? Pode passar para o próximo. Então, com as novas tecnologias, foram surgindo no decorrer dos anos e atualmente, né, como a gente já falou aqui, o celular e os seus aplicativos. E com isso a gente consegue produzir diferentes narrativas digitais, né? Eu vou contar para vocês, assim, a minha infância, né, eu nasci em 1981, então os desenhos que eu assistia, hoje eu até coloco para o meu filho, ele tem 5 anos, então eu gostava muito, não sei se vocês conhecem, né, do desenho do He-Man, da She-Ra, Cavalo de Fogo. Aposto que o Alexandre vai lembrar desses desenhos aí, né, Alexandre? Pantera Cor-de-Rosa também, a Pantera Cor-de-Rosa eu acho incrível, porque é um desenho que não tem fala quase nenhuma, mas através das imagens é uma narrativa que a gente consegue entender toda a história. Então, meu filho tem 5 anos e a gente mostra para ele esses desenhos, né? E aí eu comparo com o que as crianças assistem hoje, que ele adora também, né? Que são aqueles canais de YouTube que os YouTubers, né, ficam narrando os jogos que eles estão jogando, né? Então eu até falo, meu filho, para que você está assistindo isso? Essa pessoa fica falando o tempo todo, gritando, mas é interessante porque ele está assistindo a história do jogo que está sendo jogado, né? Então, assim, a gente tem diferentes narrativas até dentro dos próprios filmes, dos desenhos, né? A gente tem os filmes que são musicais, então, através de músicas, contam as histórias, né? Tem as narrativas. E me veio à memória agora uma coisa que eu vivi e que eu nunca esqueci, que ficou muito marcado. Então, para vocês, né, estudantes, os professores que estão assistindo, acho que é interessante também a gente buscar como utilizar as narrativas, né, dentro de determinadas disciplinas. Uma coisa que eu nunca esqueci quando eu estudei, eu acho que foi na 7ª série ou 8ª série, na minha época ainda era série, né, não era o ano igual agora, uma professora de história, que quando ela foi dar aula sobre a ditadura militar, antes dela começar a aula, ela trouxe para a gente, era rádio de fita ainda, né? Várias músicas sobre a ditadura, músicas que foram escritas na ditadura. Então, essas músicas contam uma história, né? A gente tem músicas, tipo aquela Pai, afasta de mim esse cálice. Então, depois vocês podem pesquisar, né? Deixa aí um desafio também das músicas da época da ditadura. E aí, isso ficou marcado, porque eu lembro da matéria, né, da disciplina, todo o conteúdo da disciplina, me volta à memória hoje ainda, depois de mais de 20 anos, quando eu escuto as músicas. Então parece que eu volto lá naquela sala de aula, né? E a gente fez uma atividade bacana também com jovens, né, de um outro projeto que a gente está trabalhando, que é sobre charges, né, na pandemia. E aí, o que a gente usou?
para a gente falar um pouco de pandemia e a gente despertar esses sentimentos, a gente buscou também as músicas que foram escritas nesse momento de pandemia. Vocês já pesquisaram sobre isso, gente? Tem coisas incríveis, né? Então, assim, as letras das músicas que foram escritas na pandemia, o que elas trazem para a gente, né? O que cada um sentiu nesse momento? Isso vai ficar, porque isso é um fato histórico que a gente vivenciou. E essas músicas são narrativas desse momento, né? Então, vamos para frente. Mas eu acho que são coisas muito bacanas, tá? Então, aí, a gente vai fazer outro desafio, tá? Você quer experimentar agora ter um olhar diferente, né? Vamos olhar para alguma coisa com outro olhar, né? Vamos abrir o nosso olhar. Às vezes não é só a gente olhar, né? Eu falo muito isso. Às vezes você tem que olhar e enxergar além do que você está vendo. Vamos para frente. Então, vocês vão ter agora 3 minutos para olhar o local que vocês estão nesse momento. Onde que você está, né, assistindo esse momento mão na massa? Tá? Olhe para as coisas que você normalmente não presta atenção. Você está na sua casa, está na escola, está num café, no ônibus, né? Então, olhe para ângulos diferentes, né? Vale você olhar, não sei se quem está aí no quarto, né, tem uma porta, olha pelo buraco da fechadura, e aí você vai ter uma restrição de algum olhar, né? Então vamos dar esse tempinho, a gente dá aí para vocês 3 minutos, e vocês vão olhar, né, e vão anotar o que vocês viram. E aí acho que é bacana também, assim, se você está num lugar que você sempre está, o que você está vendo de diferente nesse momento, né? Então vamos trabalhar agora o nosso olhar, tá? A gente vai dar 2 minutos para vocês fazerem esse momento de observação. E aí a gente chama vocês para interagirem no chat. Não vou ficar falando muito para não atrapalhar, tá? Vou deixar vocês observarem. Oi, Camila. Então, nós tivemos diversas interações. O pessoal olhou por locais bem peculiares, né? Então, o pessoal falou muito buraco da fechadura, né? Mas a gente falou que não conseguiu olhar pela fechadura porque não tem o espaço, não era aquelas fechaduras que davam para enxergar, sabe, de filme. Então, falou que realmente assim, que estava vendo do lado de fora, né? Armários, estava vendo lixeira, estava vendo extintor de incêndio, né? O
pessoal também falou da janela bastante, comentou que eles podiam ver muros, conseguiam ver cadeiras, conseguiam ver os prédios ao lado, né? Também teve gente que foi até a janela do banheiro, que é pequenininha, para olhar, viram o vão do prédio, a parte de baixo. Então, assim, o pessoal realmente olhou para locais bem inusitados. Ah, muito legal, Alexandre, vocês trazerem isso. E aí me fez pensar uma coisa também, né? Às vezes a gente mora nos prédios e a gente não sabe nem quem é o vizinho, né, da gente, porque a gente não olha, não encontra ninguém. E essa observação, né, eu falo que assim, dá oportunidade para a gente pensar nas narrativas. Por quê? Às vezes eu estou no mesmo lugar o dia inteiro, né? Estou aqui agora, por exemplo, no escritório, né? Trabalhando. Então, às vezes eu posso olhar coisas diferentes. Se eu olhar pela minha janela, tem dias que eu vou ver árvores, né? Vou ver um sol, um céu, pessoas trabalhando. Então, acho que a gente traz muito isso de trabalhar o olhar, né? O que que eu estou vendo, o que que eu estou observando, porque também, se eu não observo, né, aquilo que a gente falou no início, para a gente desenvolver as narrativas, contar histórias, eu preciso ouvir e ver coisas, né? Então, eu tenho que estar aberto para isso, né? Para conhecer, para ver coisas diferentes, né? E aí a gente vai contar a partir dessa leitura de mundo, tá? Espero que tenha sido um desafio aí, uma atividade para vocês que tenha agregado, né? Acho que trabalhar o olhar é uma coisa muito importante, né? É como a gente fala também. Se a gente não tem o hábito da leitura, né, o hábito de ler, a gente tem mais dificuldade também de escrever. Então a gente precisa ler, precisa ouvir, né? A partir daí a gente vai trabalhar o vocabulário para a gente desenvolver as narrativas, né? Uma coisa também que eu acho muito desafiador, né, nessa era digital, que a gente tem as narrativas digitais, a gente tem muita coisa, então, assim, muitas imagens, tudo com muito movimento, às vezes, dependendo, né, se eu estou trabalhando uma narrativa digital em uma determinada rede social, a linguagem é diferente da outra, né? Se eu vou fazer um vídeo, por exemplo, para publicar no LinkedIn, que é uma rede de trabalho, né, de inserção no trabalho, que você faz contatos para trabalho, é diferente dos vídeos, né, das narrativas que eu vou fazer para publicar, por exemplo, no Twitter ou no Instagram, que é uma coisa mais pessoal. Então, essa leitura também dos espaços, a gente tem que fazer até para a gente saber que narrativa que a gente faz para determinado local, né? Então, acho que a gente pode passar aí para o próximo slide, vamos ver o que a gente tem em seguida, né? Então, aqui, como a gente falou, né? Vou tentar botar aqui, ó. O que é importante, né? As narrativas, elas são olhares que mostram as faces do sujeito, né? Aquilo que a gente falou. Cada pessoa vai contar uma história de um jeito, né? Lembra daquela brincadeira, não sei se vocês já participaram, do telefone sem fio? Você senta em rodas, pode brincar disso que é divertido, né? Senta num círculo, aí falo uma frase no ouvido da pessoa que está do meu lado. E ela tem que ir passando essa frase, né, sem ninguém ouvir. Então vai contando para um, para outro, para o outro. E quando chega no último, geralmente não é o que o primeiro falou, né? Porque ouve diferente, né? Às vezes não entende uma palavra. Então aí você também trabalha essa narrativa, né, falada. O que eu estou ouvindo e o que eu estou contando. É muito interessante também, uma atividade bacana da gente desenvolver. A narrativa, então, ela é uma ação, né, que a partir de um recorte de um contexto, ela transmite uma mensagem que pode causar mudanças no território, né? Então, eu posso usar uma narrativa, eu posso contar uma história que vai, por exemplo, mudar alguma coisa na minha escola, né? Eu posso olhar diferente. Essa atividade que a gente fez agora de observar o local, vocês já estão entrando em férias, né? Mas deixo como um desafio também de vocês fazerem na escola de vocês. Chega na escola, geralmente a gente chega na escola, todo dia é a mesma coisa, né? Mas a gente também pode observar o que tem de diferente na escola que eu nunca vi, né?
vai na biblioteca, vê alguma coisa diferente, né? Então, quais os espaços que eu mais me identifico com a escola? O que que na minha escola poderia ser diferente? E como que eu, através, né, da minha narrativa, posso também ajudar a mudar, a transformar esse espaço, né? Vamos voltar lá na tela para a gente ver. Tem ainda um último ponto para a gente falar. Pode voltar na outra, né? Então, como a gente falou aqui hoje o tempo todo, né? A narrativa, ela é muitas vezes olhar diferente, né? E aí, às vezes a gente fala assim, vamos fazer uma narrativa digital, né? A narrativa digital, ela é diferente de uma narrativa digitada, né? Eu posso digitar, usar o computador, usar a tecnologia para escrever. Isso não é uma narrativa digital. Isso é uma narrativa digitada, uma narrativa textual digitada, né? Uma narrativa digital é uma narrativa que usa algum aplicativo que tem movimento, né? Como os vídeos, como a gente falou. Então, a gente tem aí, né, os jogos. Hoje tem muito, né? Jogo, jogos de programação. Então, eles são ferramentas usadas também para trabalhar a narrativa digital, né? Vamos para o próximo. Né? Agora é a sua vez. Isso aqui é muito bacana. Não sei se vocês conhecem, né? A gente vai criar aqui um meme que mostre o que você viu de diferente no local que você está. Então, desse desafio que a gente fez, da observação, né? Vamos criar um meme? O meme é legal porque é uma narrativa simples, curta, né? É uma narrativa digital que utiliza a imagem também, e além disso, o humor, né? Eu falo assim, é muito interessante, principalmente aqui no Brasil, como que os memes, eles surgem tão rápido, né? Acontece alguma notícia, alguma coisa, logo já tem um monte de meme. E o meme é legal porque ele usa o humor, né? Então, assim, qual que é agora esse desafio? Se vocês não conseguirem fazer agora, de repente, printa a tela aí, anota para depois vocês fazerem, porque é bem bacana, né? De fazer até com os colegas e tal. Tem um site que é gerador de meme, então ele é esse endereço que está aí, gerarmemes.com.br, tá? Acessem o site, lá tem várias imagens. Então, desde agora, né, essa série famosa que foi Round 6, né, até coisas mais antigas, fotos de personagens. Você pode também colocar uma foto sua que você tem no seu celular e vai gerar o meme a partir daí. Então, você escolhe a imagem, tá? E vai escrever as frases que respondem a esse desafio, do que você viu de diferente nesse local que você tá? E aí a gente vai dar um tempinho também para vocês fazerem e postar para a gente no chat. Vamos ver quem vai ter coragem de criar o primeiro meme. Vamos dar um tempo. Vocês podiam escrever, dá tempo de fazer, vocês querem fazer agora, a gente vai tentando olhar. É bem simples de criar o meme, né? Entrar no gerarmemes.com.br, escolhe a imagem e escreve o que vocês perceberam nesse desafio da observação que a gente fez, do local diferente. E aí, se conseguir, posta no chat. Se não conseguir, pelo menos escreve para a gente como foi realizar essa atividade, né? Conhecer essa ferramenta. Como eu falei, né? Tem várias ferramentas que a gente trabalha as narrativas digitais, né? Então, vamos dar 3 minutinhos para que o pessoal possa fazer? Podemos, Alexandre. Quer botar aquela musiquinha? Foi bom a música. Isso, pode colocar e deixar com a instrução que está na apresentação, por gentileza, e daqui 3 minutinhos a gente volta com essa interação do chat. Beleza.
Então, Camila, vamos lá. Voltando do chat, o pessoal está escrevendo que eles estão fazendo meme, que eles gostaram da ferramenta, acharam bem interessante. Só que eles estão pensando, né? Eu acho que a questão do senso de humor é muito isso, né? Eles precisam desvendar um pouco o meme, mas o pessoal gostou e vai começar a fazer. E depois eles podem mandar para a gente aqui do Centro de Inovação, que a gente recompartilha o que eles fizeram. Ah, obrigada, Alexandre. Mas a ideia era essa, né, gente? Da gente, assim, mostrar uma ferramenta que é fácil também, é uma ferramenta gratuita, que vocês podem usar. Tenho certeza que todo mundo gosta, né? O meme é uma coisa que está aí direto nas redes, né? Tanto no WhatsApp quanto nas outras redes sociais. E aí eu trago até uma coisa para a gente pensar, né? Quando a gente fala assim, vou trabalhar narrativas ou as narrativas digitais. As narrativas só podem ser trabalhadas nas disciplinas de linguagem. Mentira, gente. As narrativas, elas podem ser trabalhadas em qualquer disciplina, né? Em qualquer componente curricular. Então, por exemplo, uma ideia, né? Essa criação de memes, né? Geração de memes, pode ser avaliação de algum conteúdo da disciplina de matemática, de física. Dá para trabalhar com as narrativas digitais em todas as disciplinas também, né? E aí até os estudantes, né, que estão ouvindo a gente devem conhecer também várias ferramentas. Apresente para o seu professor, pergunte se ele conhece. Acho que é bacana essa troca da gente trazer também coisas novas para a sala de aula, né? Então, os memes, eles são muito legais. Depois vocês podem entrar com calma, como a Alexandre falou, e criar o meme de vocês, né? Acho que é bacana para conhecer a ferramenta, que é muito simples, né? E aí aproveitar para zoar a pessoa da família, né? A gente tem várias utilidades para o meme, né? Então vamos seguir para a gente ir, né, finalizando. Vou botar aqui na minha tela. Então, agora, né, vocês vão fazer essa produção, vão pensar nas produções, e eu trouxe aqui 2 memes para vocês verem, né? Pode pôr? Um gatinho, né, a imagem, aí ele fala, agora lascou-se, o humano descobriu onde guarda as bolinhas de papel, né? Então, é uma sátira aí, né, usando um pouquinho do humor, né, que é o meme. Vamos para o próximo. Olhei e vi coisas diferentes, mundo que se cuide, né? E a gente tem várias possibilidades, né, de criação. Eu falei que é interessante, tem uma que é uma figura, depois vocês vão ver lá, que é uma caveira, né, uma caveira sentada no banco. E aí tem lugares que a gente faz atividade do meme, os professores sempre escrevem, eu esperando as atividades do meu aluno, né, do estudante. Então é engraçado, assim. Podemos voltar com a apresentação. Então, né, agora a gente deixa aqui, né, na trilha da cinemática, né, agora é com você. Que tal criar narrativas digitais que mostrem a realidade da sua escola? Né, a gente falou um pouquinho sobre isso, né, até de fazer essa observação do ambiente escolar, né, da sala de aula, de quem você está, porque, gente, a escola é um lugar que a gente passa muito tempo, né? Então, ali, dentro desse ambiente, a gente pode desenvolver e criar inúmeras coisas, né? E as narrativas estão ali. As narrativas da escola, né? A nossa vivência escolar, ela faz parte da nossa vida e a gente vai carregar isso pela vida toda. Então, qual é a narrativa que eu quero construir dessa minha vivência escolar, né? A gente pode pensar um pouco disso também. Podemos voltar? Então, a gente deixa esse desafio aqui agora na trilha da cinemática, né, de vocês pensarem um pouco sobre qual a narrativa que vocês querem desenvolver sobre a escola, né? E aí, tem escolas que têm redes sociais, né? Vocês tenho certeza que tem muita gente aqui que usa TikTok. Então, que tal mostrar a escola de vocês, né? Na sua rede, mostrar para o mundo, vamos botar assim, né? O que tem de legal na minha escola? Como que a gente pode ajudar a melhorar também a escola, né? Então, é um desafio das narrativas aí. Podemos voltar para a apresentação? E aí a gente vai encerrando, né? Aqui a gente vai deixar, né, a apresentação, fica disponível para vocês.
pode passar, acho que acabou mesmo a apresentação. E aí eu fico também um pouquinho disponível se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Agradecer aí o convite, né, Alexandre? Obrigada pelo convite de vir dividir um pouco com vocês nessa tarde, né? As narrativas e as narrativas digitais, elas são apaixonantes, né, para quem gosta de escrever, de contar histórias, né, de criar coisas. Então acho que a gente tem uma ferramenta aí, a gente tem muita coisa para desenvolver e que a gente pode usar na educação, sem dúvidas, né? Então agradeço pelo convite e fico à disposição de vocês. Não, Camila, nós que agradecemos a sua participação. O pessoal gostou bastante das atividades, eu acho que vai muito, tá muito ligado com aquilo que nós precisamos hoje em dia para trafegar nesse mundo moderno, para trafegar nas redes, né, entender esses conceitos de narrativa e como que a gente pode se expressar de uma maneira, nem que seja bem humorada, para poder contar uma história, né? Eu quero agradecer, claro, diretamente a Camila e também a Fundação Telefônica e o Instituto Conhecimento para Todos, que ao longo desse nosso ano nos apoiaram e participaram dessas atividades aqui do nosso programa Mão na Massa. Eu tenho certeza que sempre foi um sucesso. E eu também queria dizer que esse hoje é o último programa ao vivo desse ano de 2021 que nós estamos realizando. Então, a partir das próximas 2 semanas até o final do ano, nós teremos reprises de programas que tiveram uma grande aceitação do nosso público. Então, nos dias 20 e 21, nós vamos trabalhar com os programas que falavam sobre a rádio, sobre a tecnologia. Então, o primeiro é como criar sua rádio jovem, no dia 20, e no dia 21, nas ondas do streaming, vamos turbinar a sua web rádio. Então, os 2 programas se complementam. Então, o pessoal pode assistir e acompanhar como criar sua rádio. E eu acho que a narrativa também entra muito em você poder contar uma história. Então, fazer a sua rádio, seu podcast, tem tudo a ver com isso. E aí, na semana seguinte, entre o Natal e o Ano Novo, nos dias 27 e 28, a gente vai trabalhar com o Scratch, então com a programação. Então, no primeiro dia, a programação básica no Scratch, que é a nossa primeira atividade, e depois, no dia 28, no Scratch, a ordem é dançar, então, do pessoal da sala de programação e computação na prática, que vai trazer para a gente aqui um pouquinho dessa parte de programação, de como funciona. Eu espero que vocês aproveitem essas nossas aulas também. Então, Alexandre, claro, vou te interromper. Você falou do Scratch, ele também é uma ferramenta fantástica para trabalhar as narrativas, né? Criação de histórias através da programação em blocos. Fica a dica aí, ó. Com certeza, o pessoal trabalha bastante com a criação de histórias aqui no nosso Centro de Inovação, utilizando o Scratch. É uma das atividades que nós propomos aqui, dessa narração. Então, acho que tem tudo a ver, está tudo bem organizadinho, para o pessoal poder continuar nessa aventura da criação de narrativas e de compreender o mundo ao redor. Mais uma vez, então, obrigado a todos vocês. Não se esqueçam, a gente ainda recebe, se você quiser ainda conhecer os nossos centros de inovação, nós temos à disposição aqui. Acesse o nosso site, o centro de inovação.educacal.sp.gov.br. Lá você vai ver todas as informações, nossos espaços, novas inaugurações, todas as informações nós vamos colocar lá para vocês. E também acompanhe no nosso Instagram, no @Cieduc. Então lá você pode entrar, ver tudo isso que a gente transmite aqui, atividades, mão na massa, nossa programação, as visitas que passaram pelo nosso centro. Então a gente sempre coloca com muito carinho tudo aquilo que nós realizamos. Tá? Por fim, se você tiver alguma dúvida, vocês podem ligar para a gente, mandar um Telegram, um WhatsApp pelo 11 975445056. Vou falar aqui direto com a nossa equipe aqui em São Paulo. E, por fim, se você quiser mandar um e-mail para a gente, o centro de inovação @educacal.sp.gov.br, está aparecendo aqui embaixo para vocês. Fiquem à vontade, a gente está aqui à disposição. Muito obrigado a todos por esse ano incrível que nós tivemos juntos. Eu espero que vocês estejam aqui com a gente nessas reprises e também no ano que vem. Então, desejo a todos um Feliz Natal, um excelente ano de 2022, um forte abraço a todos vocês e tudo de bom. Até o ano que vem. Thank you.